Direto ao ponto, edição especial. 47ª Expo Inter, a Feira da Virada Histórica. Oferecimento: CREA RS e Confea na Expo Inter, superando desafios e reconstruindo o futuro. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. RS Sustentável, cada gota conta, para mais ou para menos. O debate sobre a água é agora. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Picapes Chevrolet, tradição e inovação por gerações. A tecnologia e o fomento, público e privado, serão as principais ferramentas para solucionar os gargalos da produção agropecuária após as enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Muitos produtores rurais tiveram perda total de suas residências, de infraestrutura e até de equipamentos de produção, além, é claro, do próprio solo, que ficou impróprio para plantio. Os desafios logísticos envolvidos no escoamento da produção também se agravaram após as enchentes. O diretor vice-presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSul, Fábio Avancini Rodrigues, contextualiza um pouco melhor esse cenário. Nós temos uma característica do estado do Rio Grande do Sul, antes da enchente. A gente tem que entender como é que funciona uma cadeia logística do agro. Eu produzo dentro de uma unidade de produção que está situada no interior de um município. Eu tenho que escoar esse produto. Esse produto, o primeiro caminho que ele faz é numa estrada municipal. Geralmente elas, na sua grande maioria, sem nenhuma cobertura de qualidade melhor. Depois eu vou entrar numa malha estadual ou numa malha federal que vai levar aos destinos comerciais dessa mercadoria. Isto é a cadeia de transportes. Nós, quando falamos em infraestrutura, nós também temos que pensar que nós precisamos de energia, que ela nada mais é do que um fator de produção, como água, adubo. Ela é um insumo produtivo, energia. Né? Cada grãozinho de soja, cada litro de leite, cada ovo que tu compra, cada pedacinho de carne, seja qual for a origem da carne, tem um componente de energia ali dentro. Isso também é um fator muito importante no agro. E nós temos que ter comunicação também. O estado do Rio Grande do Sul, há uns anos atrás, apresentou um trabalho muito bem feito, que era o Plano Estadual de Logística de Transportes, onde algumas desses elos dessa cadeia logística foram estudados e propostas as melhorias, inclusive os valores que devem ser aportados para que isso ocorra. Só que teve um problema. Dentro da malha rodoviária do estado do Rio Grande do Sul, vou me focar mais na malha rodoviária, porque o que é transportado é sobre rodas, na sua grande maioria, o que é um erro, mas é a matriz que existe hoje. Quase 90% dessa malha é vicinal, ou seja, das prefeituras. Então, agora vocês imaginem, quase 500 municípios com estrutura para cuidar de estradas. É um desafio. Mas isso é tudo antes da nossa catástrofe de maio. Agora vocês imaginem o que aconteceu em maio, principalmente na famosa região da mancha de inundação. Porto Alegre sofreu, sem dúvida nenhuma, mas a região dos vales aqui, onde tu não teve um problema só de estrada, tu teve o problema de perda de vidas, tu teve o problema de perda de moradia na área rural. Não vou nem falar, Robson, do pavilhão de suínos e aves, do tambo de leite. Não, a casa do cara não existe mais. Em muitos casos a propriedade não existe mais porque houve perda de solo. E solo, para tu recompor solo, a gente começa a conversar de 300 anos para fora. Então nós temos um desafio enorme no estado do Rio Grande do Sul, de criar uma rede logística, mas tentar recuperar de uma mínima forma o que nós tínhamos antes disso tudo. A região metropolitana sofreu pelos problemas de
rompimento de dique, crescimento do Guaíba, enfim. Agora vocês imaginam, e com toda a estrutura que tu tem em Porto Alegre, a dificuldade que foi. Agora vocês imaginem isso, né, nessas zonas são zonas que, né, são zonas econômicas muito importantes, mas que não tem uma estrutura tão forte como a capital do estado tem. O que isso acarretou? Em termos de investimentos de grande escala para retomar a infraestrutura do agronegócio no Rio Grande do Sul, o superintendente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Paulo Rafin, contextualizou sobre o papel que a instituição vem desempenhando no apoio estrutural ao agronegócio. Os próprios gargalos de infraestrutura bem trazidos aqui são fundamentais para que a gente tenha efetiva produtividade no setor primário. Eu dou um exemplo específico aqui. O BRDE é um banco de desenvolvimento, ele atua nos 3 estados do Sul e no Mato Grosso do Sul, e a gente opera basicamente e principalmente com operações estruturantes. Então, falar de infraestrutura, a gente está falando com o BRDE. Para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente colocou em torno de quase 6 bilhões de reais nos 3 estados do Sul e no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul com uma participação menor, em torno de 5% do valor esse que eu comentei, e cerca de quase 2 bilhões de reais na economia aqui do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia desses 2 bilhões, eu falo alguma coisa de 950 milhões, 970 milhões para o agronegócio, mas daí o agro visto como um sentido mais amplo, não só o setor primário, mas o setor de indústria, o setor secundário ligado ao agro. Então, como o colega Avancini estava falando, a questão de ferrovia é extremamente importante, porque é incrível que a maior parte dos países do mundo está aumentando e modernizando a malha ferroviária, e nós no Rio Grande do Sul e no Brasil estamos diminuindo, né? Além delas estarem sucateadas, nós não estamos repondo essa malha ferroviária. O que é importante? Nós estávamos falando de uma catástrofe sem precedentes, que foi a enchente. Exato. E a enchente, como muito bem lembrado pelo Avancini, não afetou somente a infraestrutura do Estado, afetou a infraestrutura municipal, que é a primeira via de gargalo que os produtores rurais estão se deparando nesse momento, porque eles precisam fazer escoar a produção do município para depois escoar pelo Estado, e pelo Brasil e para o exterior. A gente tem o agronegócio fortemente exportador, é uma atividade extremamente importante para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Então, o que o BRDE fez? Existem recursos normalmente para essa seara, para infraestrutura, vem do BNDES, mas o BRDE, para complementar esses recursos, fez um esforço bastante grande com as instituições multilaterais de crédito. Eu estou falando aqui principalmente de Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o NDB, o Banco dos BRICS. Nós estamos trazendo 500 milhões de dólares, 300 milhões do NDB e 200 do BID, especificamente para serem usados na reconstrução da infraestrutura de escoamento da safra. Já em termos de apoio para quem está na linha de frente, lá na ponta, para o produtor rural, o superintendente de agronegócios do Banrisul, Robson Santos, detalhou um pouco mais sobre as iniciativas do banco para apoiar esses gaúchos nesse momento de avaliação de prejuízos e de organização de uma retomada econômica. O ponto que eu quero trazer aqui para os colegas, para você e para os nossos produtores e produtoras rurais é que, sim, ainda existe indefinição sobre o que, como se encaminhará o desfecho dos custeios da safra anterior, mas nós, no Banrisul, justamente por acreditarmos, né, termos a convicção de que é pelo campo que passa a retomada do nosso estado, nós optamos por não mais esperar, certo? Não mais esperar os encaminhamentos sobre a safra passada para liberar as operações de custeio
da próxima safra. Então, no Banrisul, o produtor rural, primeiro, ele não está negativado por safra passada, e segundo, mesmo sem qualquer definição sobre a safra anterior, já está disponível para ele a contratação do custeio da safra 24-25. Por quê? Né? Porque se o produtor rural não puder acessar custeio para plantar a lavoura como se deve, né, Fábio, nós teremos um problema ainda maior. Se o produtor não acessar crédito rural e for financiar fora do sistema, ele vai pagar um custo financeiro maior. Os produtores rurais eles já podem procurar nossas agências, nossos gerentes especializados em agro, né? Nós temos um time de 80 profissionais que são especializados no agronegócio em todo o estado, e o banco ele está recebendo já as propostas de custeio, avaliando o seu enquadramento e fazendo a liberação inclusive de recursos mesmo com a indefinição que nós falamos aqui quanto à safra passada. Essa medida foi aí capitaneada pelo presidente do Banrisul, Fernando Lemos, que é um produtor rural, conhece a realidade do campo, o nosso diretor também de desenvolvimento, Fernando Postal, né? Então esse é o nosso direcionamento, a gente quer levar para a safra 24-25 um crédito adequado para que o nosso gaúcho, nossa gaúcha forme lá a sua lavoura, né? E seus animais também possa ter custeio da sua produção pecuária com as melhores condições. E o último ponto, né? A gente está falando aqui de uma recuperação de um desastre, né? Exato. Os colegas comentaram sobre a questão tecnológica. Há muito espaço, sim, para que a gente, com a escalada da tecnologia que vai se tornando cada vez mais acessível, né, implemente, por exemplo, uma maior quantidade de estações climáticas, né, nas propriedades rurais, que a gente possa aplicar a tão falada inteligência artificial para analisar esses dados. Como disse o Rafim, se não me engano, aqui sobre sensoramento remoto, né? Enxergar a lavoura da forma heterogênea que ela é no mundo real e fazer cada manejo mais adequado para que possamos ter aumento de produtividade. Implementar efetivamente a agricultura de precisão, que tanto se fala aqui na feira, né? Sem dúvida. E também com a capacidade crescente de análise de dados, né, Rafim? Melhorar o manejo. Mas tem um tema central que o Avancini aqui comentou, que é a perda que nós tivemos de potencial produtivo nos solos. E em muitas realidades, sim, é um trabalho para 300 anos, mas o Estado como um todo tem uma grande oportunidade, né, que é fazer um manejo, eu diria assim, né, uma correção, né, dos solos para suprir carências que já haviam antes das chuvas e que se acentuaram, né? E para isso o financiamento ele é uma ferramenta, né? Então, quando o Banrisul lançou o Plano Safra em julho, né, recorde de 12 bilhões e 200, o grande foco, eu diria, do nosso Plano Safra foi a reserva de recurso para linhas de correção de solo, né, por meio do Renovagro, né, por meio de linhas para o produtor familiar e para o médio também, que tem juros até menores, mas no banco a gente tem já disponível também, eu queria deixar isso aqui registrado, R$1 bilhão já disponíveis para a melhoria do solo, né? A gente acredita que a melhoria do solo ela é fundamental para que a gente possa reagir melhor a secas, inclusive, e também possamos absorver melhor a água, né? Além de maximizar a produtividade e a rentabilidade do produtor. Com essas contribuições dos entrevistados de hoje, encerramos o Direto ao Ponto. Siga acompanhando a cobertura do Correio do Povo na Expo Inter 2024 para saber mais sobre os assuntos que tangem a recuperação do agro gaúcho. Direto ao Ponto, edição especial. 47ª Expo Inter, a Feira da Virada Histórica. Oferecimento: CREA RS e Confea na Expo Inter, superando desafios e reconstruindo o futuro. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. RS Sustentável, cada gota conta, para mais ou para menos. O debate sobre a água é agora. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Picapes Chevrolet, tradição e inovação por gerações.